Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu joinha, ative o sininho para que assim você esteja recebendo as notificações dos conteúdos gerados aqui nesse canal e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. E hoje, meus queridos, eu quero falar com você acerca da fé. E eu quero, para falar desse assunto, eu quero trazer aqui um exemplo de Abraão. Nós vamos compartilhar aqui o livro de Hebreus, capítulo de número 11, o verso 17 e 19, que diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Nós vamos ver aqui que Deus ele havia feito uma promessa a Abraão, dizendo que por meio de Isaque, ele seria pai de uma grande nação. Agora Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho, Isaque. E Abraão, por obediência a Deus, ele nos mostra uma tremenda qualidade de fé. Nós vamos ver que ele estava disposto a obedecer a Deus porque ele acreditava que Deus podia ressuscitar o seu filho Isaque dos mortos. Embora Abraão nunca tivesse visto um morto ressuscitar, mas ele tinha isso no coração, que Deus é tão fiel com a sua palavra, que mesmo ele sacrificando o seu filho Isaque, a pedido de Deus, Deus com certeza iria ressuscitar a Isaque, para que assim a promessa que Deus havia feito a Abraão iria se cumprir. Nós precisamos entender que nas nossas vidas não é diferente. Eu costumo dizer que o que mudou nos dias atuais para aquela época, para aquele tempo, são apenas duas coisas. E essas duas coisas Abraão nos mostra com os seus atos. Nos dias de hoje nos falta obediência e nos falta fé para ver as promessas de Deus acontecendo nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que Deus ele não muda, Deus não mudará. Deus, assim como Ele é no princípio, Ele é nos dias de hoje e Ele será eternamente. Deus, Ele é imutável, mas eu e você, nós somos seres que mudamos com muita facilidade. Uma hora nós temos uma fé imensurável. Quando nos chega alguma adversidade, parece que essa fé vai diminuindo, vai sendo reduzida. E aí está a grande diferença entre a nossa geração, o nosso tempo e o tempo passado. Mas neste dia,
Eu quero aqui encorajar você. Isso mesmo. Eu quero encorajar você, mesmo diante de toda e qualquer adversidade, mesmo diante de todo e qualquer problema, mesmo diante de toda e qualquer situação que aos teus olhos parece não ter jeito. Eu quero dizer para você que para o meu Deus tem jeito, que para Deus tudo é possível. Porque assim como ele proveu na vida de Abraão, quando Abraão de fato vai sacrificar Isaque, Abraão ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão. E Abraão, ele dá ouvido, ele escuta aquela voz, a voz de Deus falando com ele, e nós vamos ver que ali Deus, ele provém o cordeiro para o sacrifício. Ou seja, ficou claro o quanto Abraão amava a Deus. E eu faço uma pergunta para você no dia de hoje: qual é o seu grau de amor para com Deus? Qual é o teu grau de fé para com esse Deus poderoso? Abraão provou para Deus que o amava quando ele não se opõe ao pedido de Deus e ele vai ali sacrificar a Isaque. E Deus, ele nos pede tantas coisas que não chega ao pé do que ele pediu para Abraão, e muitas das vezes nós recusamos, muitas das vezes nós nos opomos em não obedecer a palavra de Deus. E o que eu estou aqui falando de que Deus nos pede, eu estou falando de obediência, eu estou falando de largar o pecado, de largar as coisas que nos afastam de Deus. Portanto, neste dia, que Deus me encoraje, te encoraje, me fortaleça, te fortaleça, para que nós venhamos cada dia mais sermos obedientes à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar também acerca da fé de Abraão. Diz assim, assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Isso está em Gálatas 3, 7 e 9. Qualquer pessoa que viva pela fé em Deus, é no sentido espiritual, isso mesmo. Ele é no sentido espiritual, ele também é filho de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. E esse relato feito aqui mostra exatamente a diferença entre aquele que vive conforme Deus o chamou e a diferença entre aquele que prefere desobedecer o chamado do Deus eterno. Portanto, no dia de hoje, como falei inicialmente, com essa mensagem, eu quero encorajar você a transpor toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer limitação. Lembre-se sempre que Deus, Ele sempre estará comigo e sempre estará contigo, e Ele sempre há de prover na minha e na sua vida, assim como Ele trouxe à existência aquele cordeiro para o sacrifício ali,
para Abraão, ele também há de trazer à existência na minha e na sua vida aquilo que eu e você, nós precisamos para o agradar. E Deus, tenho certeza disso, porque a palavra de Deus nos mostra isso. O contentamento de Deus para com a obediência de Abraão. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Um abraço.